Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do sétimo ano, semana 1, PET 5. Nesse PET 5, pessoal, aí na semana 1, a gente vai falar um pouco sobre as comunidades quilombolas, tá? Para responder a 1 e a 2, ele vai trazer aí no PET de vocês um texto sobre o caso do quilombo Sacomã, tá? Sacopã, desculpa, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Eu não coloquei o texto aqui na tela, o texto é um pouco extenso, né, para colocar aqui na tela, mas eu indico que vocês leiam, tá? É muito importante, tá? Não deixem de ler. Ele vai trazer a realidade de um quilombo nos dias atuais. A gente aprende lá na história, né, sobre os quilombos, mas é algo que parece um pouco distante, né? É como se tivesse ficado um pouco no passado ali, da história, né, do Brasil, mas o quilombo é algo que ele continua vivo, né, ele continua atual, né, os quilombos não deixaram de existir. Talvez não existam mais, né, com a mesma configuração, da mesma forma que era antigamente, mas a gente ainda tem aí essas comunidades remanescentes aí de quilombos, ok? Então, atividade número 1, pergunta aí que tipo de pressão a comunidade quilombola Sacopã vive. Então, as populações quilombolas enfrentam a pressão sobre suas terras, onde a especulação imobiliária tenta comprar a área para a construção de novos prédios luxuosos. Tá? Essas informações, pessoal, vocês vão encontrar ali no texto mesmo, né? Eles falando aí é, é, do lugar onde eles vivem, é uma área muito valorizada do Rio de Janeiro. Então, tem ali uma pressão muito grande para que eles vendam a área, tá? Já ofereceram, né? O próprio texto lá diz, eles vão dizer que oferecem muito dinheiro para eles poderem entregar a área. Mas eles não querem ali o lugar onde eles vivem, né? Eles têm um sentimento de pertencimento àquele lugar. Não é um lugar qualquer para eles, né? É um lugar especial ali. E eles também vão enfrentar aí o racismo e o preconceito dos vizinhos que não aceitam as manifestações culturais deles, né? Há também ali uma briga com os vizinhos, porque muitos não aceitam, né? Acha que é perturbação do sossego público. Atividade número 2. Qual a importância da luta e da organização das comunidades quilombolas, como a da reportagem? Então, pessoal, a importância dessa comunidade quilombola, ela está diretamente ligada com a relação que esse grupo étnico possui com a terra, com o território, com a ancestralidade, com as tradições e práticas culturais, né? Então, realmente, a gente não pode esquecer uma comunidade que fez parte da história do Brasil, né? Porque os quilombos se formaram a partir de negros, né? Escravos que fugiam e então eles formavam ali comunidades em locais de difícil acesso, né? Tentavam ficar ali o mais escondido possíveis para fugir dos senhores, né? De engenho ali que escravizavam eles. Então, realmente é algo muito importante, né? Então, eles têm ali essa relação com a terra, né, com os seus ancestrais, tem todas as tradições que aí foram passando, né, de pai para filho, né, e avós, que são práticas que aí tradições que vieram da África e esses negros continuaram, né, a reproduzir aqui no nosso território. Atividade número 3. Imagine que você compõe uma equipe do Ministério da Educação responsável pela educação quilombola. Lá no texto do PET de vocês, o texto anterior das atividades, né, antes de começar as atividades. Ele vai falar ali, né, das comunidades quilombolas, e aí tem uma parte lá que ele vai falar a questão da educação, né? Muitos jovens que moram, né, nessas comunidades, eles acabam não tendo acesso à educação, né? E aí essa número 3 aqui, essa questão, ela é bastante interessante para fazer a gente pensar, tá? Então, você é o ministério, né? Você faz parte lá da equipe do Ministério da Educação e você tem que garantir que todas as crianças das comunidades estejam matriculadas e frequentando a escola. Então, para isso, né, a letra A, você vai investigar, se possível, por que em algumas comunidades quilombolas não há escolas e por que as crianças param de estudar. Então, pessoal, lá no texto fala, né, e se a gente for investigar, o que a gente vê? Que na maioria das vezes não tem escola por falta de investimento do governo
E as crianças param de estudar devido às longas distâncias que precisam percorrer para chegar na escola mais próxima. Se o governo investisse em construir escolas nessas comunidades, com certeza essas crianças não iam parar de estudar. Elas param de estudar devido ao difícil acesso a essas escolas, né? Porque a escola mais próxima vai estar em cidades muito longes, muito distantes. Então, para elas fica difícil ter esse acesso, né? Como é que você vai a pé, né? É difícil, não tem como. A letra B. Busque soluções para que as crianças quilombolas possam continuar seus estudos depois do 5º ano, né? Então, algumas soluções aí seria o quê? Primeiro, construção de escolas nas comunidades e a contratação de professores. Não adianta a gente falar que construa escolas e se o governo também não contratar professores para poder, então, ensinar esses alunos. E também uma outra solução seria transporte público para levar essas crianças até as escolas mais próximas. Se o governo, então, não vai construir a escola, mas pelo menos fornecer o transporte público, para então passar lá, né, na porta da comunidade, pegar essa criança, levar e depois trazê-la de volta. A número 4, a gente tem aqui um poema, tá? É um poema do José Carlos Limeira, que vai aí tratar aí dessa questão aí dos negros, né? Preconceito, racismo. Então, o que o autor quis expressar com um trecho? Tolas mentiras. Você ainda, na atualidade, percebe o preconceito com a população negra do nosso país? Registre suas conclusões, tá? Então, pessoal, aqui, fala aqui na primeira estrofe, para mostrar que somos livres, felizes e aceitos. Tolas mentiras. Então, quer dizer, o negro, ele, com a abolição da escravatura, deu-se um falso ar de liberdade, de igualdade, mas que, na verdade, não foi bem assim, tá? Quando se aboliu a escravatura, então muitos negros trabalhavam, escravos nas fazendas, e os fazendeiros, em vez de contratar esse negro, e agora pagando um salário, dispensou todo mundo, você aboliu, não, beleza, está todo mundo livre. Só que eles foram contratar outros trabalhadores, até que vieram muitos trabalhadores da Itália para poder trabalhar no lugar dos negros, tá? E esse negro, ele acabou marginalizado, Ninguém dava emprego para negro. Pouquíssimos, aceitavam, um trabalhador negro. Então, esse negro, ele acabou marginalizado. E isso a gente vê até hoje, que em muitos locais, muita gente tem preconceito com pessoas negras. Aqui o autor ele vai se referir ao fato da população negra ainda viver à margem da sociedade. Ainda vemos muito preconceito em relação à etnia, a cor da pele. As pessoas são pré-julgadas, pela cor e não pelo o caráter. A pessoa olha e já fala, é negro, deve ser ladrão, deve ser malandro, deve ser preguiçoso, coisas desse tipo, tá? E não vai julgar a pessoa pelo caráter dele mesmo, eu acho que não é a cor da pele que define a pessoa, porque a gente vai ver N pessoas brancas que são mau caráteres, e a gente vai ver N pessoas negras também que são mau caráteres. Então, não é a cor da pele que julga, se a pessoa é bom, se ele é ruim, se ele tem um caráter bom ou ruim. A número 5, assim que é a última aí, Minas Gerais possui atualmente 87 comunidades quilombolas. Você mora ou já visitou alguma dessas comunidades quilombolas do nosso estado? Essa primeira questão aqui, pessoal, é bastante pessoal. Vocês têm que falar se vocês já visitaram ou se algum de vocês moram. Eu acredito que talvez vai ter poucas pessoas que moram em comunidades quilombolas, mas talvez você já teve a oportunidade de visitar. Tá? Eu, particularmente, nunca visitei, tenho até vontade de ir, para ver como que é a comunidade. Então, se você já visitou, você vai, se for sim a sua resposta, você vai registrar a sua experiência, como foi conhecer, essa comunidade. Caso contrário, se a resposta for não, vocês vão pesquisar, se possível, qual a comunidade quilombola mais próxima do município. Aqui, pessoal, a comunidade quilombola mais próxima aqui de Iturama, que eu encontrei, foi uma comunidade quilombola
é a comunidade Serrinha, lá em Frutal, composta por 16 famílias, que foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como remanescente de quilombo. Há também, né, alguns registros que há, né, comunidades quilombolas também em Uberlândia, ok? Né, mas acho que mais próximo mesmo de Turama vai ser então essa comunidade aqui lá em Frutal, ok? Ficamos por aqui, pessoal. Bom estudo a todos e qualquer dúvida vocês me procurem. Abraço para todo mundo.